Terceiro lugar, já que estamos virando a página, renove também a sua espiritualidade. Renove sua espiritualidade. Olha para o versículo 3 na sua Bíblia. O texto diz assim: meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. O salmista aqui num grande conflito, perdido nessa situação, e ele começa a atualizar o seu dicionário, ele começa ali, dar baixa nos seus problemas, falar, chega de ficar calado, ele começa a tratar aquelas questões, e aí ele fala, e meu coração ardia-me no peito. O que significa isso, gente? É sentir o toque de Deus. Deus está agindo o tempo todo, em todo o tempo, de todas as formas, em todos os lugares, para atrair o nosso coração à presença dEle. Deus está em todos os momentos, agindo, esperando que o ser humano se volte à sua presença. Tem pessoas que já perderam isso. A Bíblia usa o termo no Novo Testamento de apostatar da fé. É um termo mais profundo, mas a grosso modo seria como uma pessoa que viveu a fé, que está na fé, e ela começa a abandonar a fé, a sua mente cauteriza. Então tem pessoas que tiveram a caminhada com Jesus Cristo, com a palavra de Deus, tocadas pelo Espírito Santo, mas ela começou a balançar de um lado, do outro, começou a vacilar aqui e ali, foi deixando, até o diabo veio e passou a rasteira de vez. Então falou, você quer? Então vem. Você quer ficar comigo? Vem, meu amigo. E aí a pessoa apostata da fé, abandona a fé, e aí você olha como pode, mudou a cabeça da pessoa. Mas não foi de uma hora para outra, gente. E aí o salmista está aqui vivendo um conflito, e aí ele começa a dizer, mas meu coração ardia-me no peito. Sinta Deus te chamando a cada momento, sinta esse toque de Deus, sinta esse mover de Deus na sua vida, aquelas noites que você levanta, é Deus dizendo, olha meu filho, ore, fale comigo, sinta o momento de culto na presença de Deus, sinta esse ardor, esse fogo de Deus na nossa vida. E o texto continua dizendo, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Ele passou a meditar, estava ardendo no coração, ele começa então a meditar, e ele fala que enquanto medita, o fogo aumenta. Enquanto você está cultuando, está buscando a Deus, o fogo vai aumentando. Volte a congregar, renove sua espiritualidade. Tem gente que aproveitou a situação para não ir ao culto, para não cultuar a Deus, ficou cômodo e fácil, mas toma cuidado, porque o diabo não brinca de ser diabo, você vai levar uma rasteira, e aí o prejuízo vai ser maior para se levantar. Renove sua espiritualidade. Deus tem mexido, tem te incomodado, Deus tem alertado, através de várias formas, de canções, de pregações, de orações, de irmãos, de sonhos, Deus tem falado aos nossos corações. Renove sua espiritualidade. É tempo de voltarmos a congregar, de voltarmos à presença de Deus, de voltarmos a meditar na palavra de Deus, irmãos. Renove sua espiritualidade. Enquanto eu meditava, olha aí, William, o fogo aumentava. Só não pega fogo, meu amigo, é porque não medita na palavra, porque onde tem palavra de Deus, vai ter fogo, vai ter renovo, vai ter unção do céu. Pecou, o fogo vai cair, purificando, derramando perdão. Desanimou, o fogo vai cair, trazendo renovo. Parece que está tudo complicado, não enxerga nada pela frente. O fogo vem e nos abre a visão. Fala como disse Eliseu para o seu servo, Senhor, abre os olhos desse cidadão, para ele ver o exército que está ao nosso lado, Pai. Renove sua espiritualidade, para entrar num 2021 diferente, realmente vivendo um novo tempo na presença do Senhor. Renove sua espiritualidade também, voltando a orar.
O versículo 4 diz: então comecei a dizer. Olha, ele que estava calado, lembra? Versículo 2, enquanto me calei, o salmista calado ali, e a angústia aumentando. Agora o texto diz que ele está meditando, e enquanto ele medita, o fogo está aumentando, e aí ele vem: então comecei a dizer, abra a boca, abra, solta as suas palavras, lança tuas palavras de adoração, de gratidão, de dúvida, mas lance diante da presença do Senhor, volte a falar com o Senhor, volte a orar ao Senhor, renove sua espiritualidade, igreja. Volta também a ver com os olhos espirituais, versículo 4, então comecei a dizer, mostra-me, Senhor. Nós cantamos aqui, né? Mostra, é quando o cristão tem a mente aberta. Meu amigo, isso aqui só o Espírito Santo que faz. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, que se o Espírito Santo não tem lugar na nossa vida, a gente não entende. É por isso que tem gente que fala que não entende nada da Bíblia, e não entende mesmo porque você não dá lugar ao Espírito Santo. Volte a orar, volte a ver com os olhos espirituais, mostra-me, Senhor. Podemos fazer inclusive como aqueles discípulos: Senhor, aumenta a minha fé. Deus não tem problema com fraqueza, meu amigo. Deus não tem problema com o nosso pecado, porque Ele morreu para nos perdoar do pecado, Ele morreu para nos levantar e nos fazer forte, Ele morreu para nos salvar, Ele não tem problema com isso. Agora, dá lugar a Ele, isso aí cabe a cada um de nós. Renove a sua espiritualidade, finalzinho de 2020, para poder entrar 2021 cheio da presença de Deus, cheio de convicção na presença de Deus. Volte a ver com os olhos espirituais, mostra-me, Senhor. Nessa noite podemos orar isso: abre meus olhos, Senhor, mostra-me, Senhor, faça arder novamente no meu coração essa paixão pela Tua palavra, por Te servir, por estar em Tua presença, pela santidade. Ó Senhor, mexe na minha vida, Pai. Volte também a adorar, a ser como criança. O texto fala: olha, então comecei a dizer, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias. Para quê? Para que eu saiba quão frágil sou. Pessoa renovada espiritualmente não é orgulhosa. Pessoa renovada espiritualmente se diz: ai de mim, Senhor, se não é a Tua presença. Pessoa que é renovada espiritualmente diz: Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Pessoa renovada espiritualmente diz: a minha porção é o Senhor, eu dependo do Senhor. Esse vírus é um grande problema, eu tenho que ser prudente, mas a minha vida pertence ao Senhor. Mostra-me quão frágil sou, ó Pai. Mostra-me quão dependente eu sou. Isso é renovação espiritual, é a nossa espiritualidade. Santo, santo Deus. Amém, igreja? Renove sua espiritualidade nessa noite. Independente do seu credo, você que nos acompanha pela internet, saiba que existe um Deus maravilhoso, criador de todas as coisas, mas Ele não é somente criador, Ele é salvador. Ele nos ama tanto que deu tudo, Ele deu tudo para nos salvar. Aleluias. Santo, santo Deus. Renove sua espiritualidade. E já que estamos virando a página, tem algo mais que precisamos fazer também. Ressignifique sua vida. Ressignifique sua vida. Em janeiro de 2020, desse ano, foi o nosso tema mensal. Quanto se lembra? É difícil lembrar, né? Ressignifique. Versículo 5 e 6 fala assim: olha, deste aos meus dias o comprimento de um palmo. Se for igual ao meu palmo, é até grande, hein? Mas olha só, os dias de vida. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida. O texto fala de 3 coisas interessantes. A primeira dela, sobre a duração da vida. A duração da minha vida é nada diante de ti. O homem, de fato, o homem não passa de um sopro. Ressignificar a vida, olhando para esse texto, o que nós aprendemos? É você notar a durabilidade da vida.
A Bíblia fala em vários e vários lugares que o ser humano, que a nossa vida é como vapor. A qualquer momento, meu amigo, bum, passou. É como um piscar de olhos. E parece que a gente não entende isso. A gente acha que vai viver 70, 80, 100. Glória a Deus se viver. Mas a grande verdade é que nós precisamos ter esse entendimento bíblico da vida. Ressignifique sua vida entendendo que a vida passa, a vida é passageira, a sua duração é mínima, nós não sabemos quanto tempo teremos. Outra coisa que esse texto nos fala sobre ressignificar a vida, sim, cada um vai e volta como a sombra. Cada um vai e volta como a sombra. Ele fala da duração da vida, mas ele fala também da partida repentina. Quando é que nós iremos morrer? Quando é que nós iremos deixar de existir aqui? A qualquer momento, se Jesus voltar, você ainda crê que Jesus está voltando? Se Jesus voltar, a terra passa, esse tempo vai passar. Mas se Jesus não voltar, só vai ter uma outra coisa, meu amigo: é morrendo. É partindo para a glória, é indo para o céu, é indo para a eternidade. E aí o texto fala que cada um vai e volta como a sombra. Não apenas a durabilidade da vida, mas a sua partida é repentina. Pegar fila é horrível, né? Quem gosta de pegar fila? Fila é coisa horrível, você ficar naquela fila esperando tudo aquilo. Tem gente que usa e abusa de alguns direitos aí, né? Direito de grávida, doadores de medula, direito de aposentado de 60 mais, é isso aí, aproveita, porque ficar na fila é muito ruim. Você quer ver quando você está no pedágio? Eu não adotei aquele negócio do sem parar, né? Alguns falam que é mão de vaca para não ficar pagando a taxa mensal ali, mas eu não concordo com isso, isso é blasfêmia. Só é ruim quando você está numa viagem, aí você pega aquele pedágio lotado de gente, aí você olha os outros passando assim, um atrás do outro, e você fica lá parado olhando para aquela fila, é terrível. Agora você quer ver fila pior? É a fila da senha secreta. Essa é a pior fila e ninguém gosta dela também. Nós estamos numa fila com uma senha secreta. Aí você fala: nossa, mas meu número é o 250 milhões. A população brasileira nem chegou nisso, então meu número não vai chegar nunca. O problema é que essa fila não é em ordem. Pode ser chamada seu número a qualquer momento. Você acha que seu número é o último e aí ele é chamado. Pegar fila não é bom. Mas sabe o que o texto está nos ensinando? Olha, ressignifique sua vida, note a duração da vida, mas note também que a partida é repentina, a qualquer momento. E uma outra coisa ele fala nesse texto ainda: em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. E o texto está nos dizendo: olha, aprenda como viver no presente. Versículo 6, em vão se agita, amontoando riqueza. Não é problema, não é errado ter riqueza não, viu? Mas não amontoa e fica em cima dela. O texto está querendo dizer, você fica aí vivendo dessa forma, não desfruta das coisas, não vive, a qualquer momento se vai e tudo isso fica. Às vezes a gente fica brigando por tantas coisas neste mundo e a vida passa e você não viu o seu filho crescer, você não viu as coisas acontecerem. Amém, gente? O texto está nos dizendo, olha, saiba como viver. Eu tenho pensado muito que o mais importante é a gente viver, entender como estamos vivendo a cada dia. Uma vez eu li um livro, já faz um tempo, foi lá em 2011, aquele livro que chama Um Mês para Viver. É um livro devocional, uma leitura fácil, simples. Nós fizemos até uma série de mensagens na igreja. Mas olha, que livro que fez olhar para o texto bíblico de outra forma. E notar que assim é dia após dia. É cada dia, 24 horas. Amanhã será amanhã. Então é hoje.
O texto está nos dizendo, saiba como viver no presente. Tem muita gente dizendo assim, não tem nada a ver com isso, quando chegar lá na eternidade, isso é um problema de Deus. Tudo aquilo que nós estamos fazendo no presente, vai ecoar, vai implicar para a nossa eternidade. Cada atitude do nosso presente, terá consequências também na nossa eternidade. Se você está como o texto dizendo aqui, amontoando riqueza, simplesmente amontoando riqueza, só está preocupado com isso, sabe que a qualquer momento você vai e fica aí, você não sabe nem quem vai ficar com ela, vai ficar a família brigando pelo trabalho que você tanto lutou. Trabalhe, conquiste, mas também desfrute da sua vida, desfrute das coisas, amém, gente? Ressignifique sua vida. Tem aquele pensamento que eu gosto muito, de um texto que alguém escreveu, diz assim, os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem no presente, nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. É lindo e é bíblico, condiz com o que a verdade da palavra de Deus nos ensina. Ressignifique sua vida. A vida tem uma duração passageira, rápida. A nossa partida dessa vida é repentina. Dê significado, um novo significado à sua vida. E veja como está vivendo no presente. Como está vivendo no presente. Estou me lembrando da história de um médico que escreveu um livro, e ele foi diagnosticado com 30 dias de vida, que era o que restava a ele. Então ele, da medicina, entendendo muito bem do assunto, ele começou a pensar para si mesmo, ele era cristão, já que eu tenho só 30 dias de vida e daqui a pouco já vou me encontrar com o Senhor na eternidade, eu vou já me preparar, né, para saber como é que vai ser essa beleza de vida lá. Então ele passou a tirar 30 minutos do dia, naquele mês, para meditar sobre a eternidade, sobre a presença de Deus. E ali passou os 30 dias, não se cumpriu aquele diagnóstico, porque a vida, quem determina é Deus, mas algo mudou na vida presente daquela pessoa, daquele médico, porque ele passou a viver de uma outra forma, e ali ele escreveu aquele livro contando aquela experiência. Quem sabe é isso que está precisando acontecer com a nossa vida, é ressignificar a nossa vida, é olhar para a vida de outra forma, da forma que o Criador da vida a criou, e não da forma que a sociedade está mostrando o que é a vida. Amém, gente?